O helicóptero CH-47 Chinook lutava contra ventos turbulentos enquanto sobrevoava a paisagem devastada do Nepal. A altitude de 4.000 metros tornava o ar rarefeito demais para voos estáveis, e cada rajada de vento ameaçava desviar a aeronave de seu curso. Através da janela embaçada pelo frio extremo, Robert Kane observava o terreno abaixo com olhos treinados por 15 anos nas Special Air Service. Vilas inteiras haviam desaparecido, engolidas por deslizamentos maciços. Onde antes havia terrenos cultivados em terraços, agora existiam apenas cicatrizes marrons na face da montanha. O terremoto de magnitude 7,8 não havia apenas matado milhares, havia redesenhado a própria geografia da região. Seu rifle L-115A3 AWM, especialmente preparado para operações em altitude extrema, estava firmemente preso ao seu lado. Kane verificava o equipamento periodicamente, consciente de como o frio e a pressão poderiam afetar a precisão do armamento. O óleo especial para baixa temperatura, a mira ajustada para a densidade do ar reduzida, cada detalhe havia sido considerado. Base médica avançada a 2 quilômetros, informou o piloto pelo rádio, sua voz tensa enquanto lutava com os controles. Mas não podemos pousar. Terreno instável após o último tremor secundário. Réplicas continuam desestabilizando toda a região. Kane já estava preparando seu equipamento para a descida por corda. Além do rifle, carregava uma mochila criteriosamente organizada. Munição limitada. Cada grama extra era um desafio na altitude. Equipamento médico essencial. Sistema de oxigênio suplementar. E ferramentas específicas para sobrevivência em altitude. Seu treinamento nas montanhas do Afeganistão parecia brincadeira de criança comparado ao que enfrentaria aqui. Quanto tempo até a próxima janela de resgate? Perguntou, verificando os mosquetões de seu equipamento de rapel. 72 horas, se tivermos sorte com o clima, respondeu o piloto, consultando dados meteorológicos em seu painel. Sistema de tempestade se aproximando do oeste. Depois disso, as condições tornarão impossível qualquer evacuação por pelo menos uma semana. O Chinook encontrou um ponto de rover precário, lutando contra as correntes de ar imprevisíveis que ricocheteavam entre os picos. Kane posicionou-se na porta, o vento gelado cortando seu rosto. "Boa sorte lá embaixo", gritou o copiloto. "Você vai precisar." Kane não respondeu. Seus olhos já estavam estudando o terreno abaixo, identificando rotas de aproximação, pontos de cobertura e, mais importante, áreas de acúmulo de neve que poderiam significar risco de avalanche. Em poucos segundos, estaria descendo em direção ao que prometia ser uma das missões mais desafiadoras de sua carreira. O posto médico avançado era uma coleção improvisada de tendas reforçadas e estruturas temporárias, estrategicamente posicionado nas ruínas de um monastério budista antigo. As paredes de pedras centenárias, embora parcialmente danificadas pelo terremoto, ainda ofereciam proteção vital contra o vento constante das alturas. Doutora Sarah Chen, médica-chefe da equipe internacional, recebeu Kane assim que seus pés tocaram o solo. Suas feições orientais estavam marcadas pelo cansaço e pela exposição ao frio extremo, mas seus olhos mantinham uma determinação feroz. "Bem-vindo ao fim do mundo", disse ela, guiando-o rapidamente para dentro do complexo. "Temos 32 pacientes críticos, 15 deles crianças. 3 com necessidade de ventilação mecânica, operando com geradores que estão no limite." Enquanto atravessavam o pátio central, Kane absorvia cada detalhe do local. O monastério fora construído em um platô natural, oferecendo visão privilegiada dos vales em todas as direções. Uma vantagem tática, mas também os tornava um alvo óbvio. As encostas ao redor estavam carregadas de neve fresca e detritos do terremoto, criando condições perfeitas para avalanches.
Me fale sobre os saqueadores, pediu ele, notando as barricadas improvisadas nas entradas e os pontos de vigia estabelecidos nas torres antigas. 3 ataques na última semana, respondeu Chen, sua voz endurecendo. Primeiro, foram sutis, pequenos grupos testando nossas defesas. Depois, ficaram mais ousados. Levaram medicamentos, equipamentos de oxigênio, suprimentos médicos. Na última vez, 2 de nossos enfermeiros ficaram feridos. Eles entraram em uma das tendas maiores, onde vários pacientes estavam sendo tratados. O ar estava pesado com o cheiro de antisséptico e medo. Crianças choravam baixinho, adultos gemiam de dor, e a equipe médica se movia entre eles como fantasmas exaustos. Quanto tempo até a evacuação completa? Perguntou Kane, sua mente já calculando cenários táticos. Se conseguirmos manter os geradores funcionando e não perdermos mais suprimentos, 3 dias para estabilizar os casos mais graves para transporte. Chen fez uma pausa, olhando diretamente para ele. Mas nossos vigias reportaram um movimento aumentado nos vales. Eles voltarão e em maior número. Kane assentiu, já planejando sua estratégia. A altitude tornaria cada tiro um desafio complexo. O ar rarefeito afetava não apenas a trajetória das balas, mas também sua própria capacidade de julgamento. E então havia a neve. Cada disparo poderia desencadear uma reação em cadeia nas encostas instáveis. Preciso de suas plantas do local, disse ele. E qualquer informação que tiver sobre padrões de movimento dos saqueadores. Não são apenas ladrões oportunistas, advertiu Chen. São organizados, bem equipados, conhecem a região e sabem exatamente o que procuram. Kane estabeleceu seu posto principal de observação na torre mais alta do monastério. Um ponto que oferecia visão de 360 graus do terreno circundante. O ar, rarefeito a 4.000 metros, queimava seus pulmões a cada respiração. E mesmo os menores movimentos exigiam esforço consciente. Consultou seu altímetro tático. A pressão atmosférica indicava que estava operando com apenas 60% do oxigênio disponível ao nível do mar. Através de seu binóculo de visão termal, começou um reconhecimento metódico da área. O terremoto havia criado uma paisagem traiçoeira. Encostas antes estáveis, agora eram armadilhas prontas para desmoronar. Vales conhecidos estavam bloqueados por deslizamentos, e novas fissuras cortavam o terreno como cicatrizes recentes. Na neve fresca, identificou padrões reveladores, trilhas recentes que seguiam rotas específicas. Os saqueadores não eram amadores. Suas escolhas de aproximação demonstravam conhecimento profundo do terreno e treinamento tático. Eles evitam as áreas mais óbvias, murmurou para si mesmo, fazendo anotações em seu caderno à prova d'água. Usam rotas que maximizam cobertura e minimizam exposição. Provavelmente ex-militares ou guias locais corrompidos. Um tremor secundário leve sacudiu a torre, fazendo neve solta cair das encostas próximas. Kane observou atentamente o comportamento do terreno, onde a neve se acumulava, como se movia, quais áreas pareciam mais instáveis. Cada disparo teria que ser meticulosamente planejado, não apenas em termos balísticos, mas também considerando o impacto na estabilidade do terreno. Seu rifle L115A3 estava posicionado em um tripé reforçado, protegido do vento por um paravento improvisado. Na mira telescópica, fez ajustes específicos para as condições extremas. Elevação ajustada para compensar a densidade reduzida do ar. Deriva lateral recalculada para ventos de altitude. Distância efetiva reduzida em 20% devido às condições atmosféricas. Base para Kane. Seu rádio crepitou. Era Chen. Temos movimento no Vale Leste. Kane ajustou sua posição, mirando na direção indicada. Através da lente, identificou 3 figuras se movendo com propósito definido entre os destroços de uma vila abandonada.
Vejo eles, respondeu. Mantenha todos dentro das estruturas principais. Quero estudar como eles se movem. O crepúsculo transformava as montanhas em sombras ameaçadoras quando Kane detectou os primeiros sinais reais de perigo. Movimento na encosta norte. 3 figuras se movendo com precisão militar, usando o terreno acidentado como cobertura. Doutora Chen, chamou pelo rádio, sua voz baixa e controlada. Temos companhia, 3 alvos, aproximação pelo setor norte, armados e equipados para a operação em altitude. Através de sua mira de precisão, estudou o grupo detalhadamente. Seu equipamento era de primeira linha. Rifles de assalto modernos adaptados para clima frio, óculos de visão noturna de última geração e mochilas táticas que sugeriam preparação para operações prolongadas. Não são oportunistas, observou Kane. Equipamento militar de ponta, movimento coordenado, disciplina de comunicação. Estão testando nossas defesas, mapeando pontos fracos. O grupo se movia em um padrão de aproximação clássico. Um elemento principal e 2 de suporte, mantendo distância ideal para a cobertura mútua. Suas rotas evidenciavam conhecimento profundo do terreno, evitando áreas instáveis e maximizando o uso de cobertura natural. Base segura, respondeu Chen pelo rádio. Equipe médica e pacientes em posições protegidas. Qual é sua avaliação? Kane continuou rastreando os movimentos através de sua mira, notando como eles paravam periodicamente para fazer varreduras do perímetro. Isso é um reconhecimento profissional. Estão coletando inteligência para um ataque maior. O grupo de reconhecimento avançou mais do que Kane esperava, chegando perigosamente perto do perímetro defensivo. Da sua posição elevada, ele tinha uma linha de tiro clara para o líder do grupo. Um homem que carregava um rádio militar e claramente coordenava os movimentos dos outros. Mas a posição apresentava um dilema crítico. A neve acumulada acima da posição dos invasores estava visivelmente instável, produto de dias de nevasca seguidos pelo calor relativo da tarde. Qualquer perturbação significativa, como o impacto de um tiro de alta velocidade, poderia desencadear uma avalanche. Kane fez seus cálculos mentalmente. Distância do alvo, 800 metros. Velocidade do vento, 15 nós, variável. Temperatura, 15 degrees. Densidade do ar, 60% do nível do mar. Probabilidade de avalanche, alta. Se não atirar, eles voltarão com mais homens, ponderou, ajustando sua posição milimetricamente. Se atirar, posso desencadear uma reação que ameaçará todo o acampamento. A decisão foi forçada quando um dos homens desembarcou um RPG-7, começando a montá-lo com eficiência praticada. A ameaça de fogo explosivo perto das encostas instáveis não era uma opção. Kane respirou fundo, estabilizando seu corpo completamente. Precisaria fazer um disparo perfeito, potente o suficiente para neutralizar o alvo, mas não tão impactante que perturbasse a neve acumulada. Inspira, segura, pressiona. O disparo soou como um estalo seco no ar rarefeito. O líder caiu instantaneamente, um tiro preciso e letal. Os outros 2 homens reagiram com disciplina militar, buscando cobertura imediata enquanto arrastavam seu comandante caído. Então veio o som, um rugido baixo e crescente vindo da montanha. A neve começou a se mover, primeiro lentamente, depois ganhando velocidade. Uma pequena avalanche se formou, embora menor do que Kane temia. Doutora Chen chamou pelo rádio. Status do acampamento? Estamos seguros, respondeu ela. Mas aquele barulho vai ser ouvido por quilômetros, completou Kane. E acabamos de mostrar nossa mão. Os invasores sobreviventes já haviam desaparecido na escuridão crescente, mas Kane sabia que isso era apenas o começo. A verdadeira batalha, tanto contra os homens quanto contra a montanha, estava apenas começando. A pequena avalanche havia redesenhado parte da encosta norte, criando uma nova cicatriz branca na face da montanha. Kane
mantendo sua posição na torre de observação, estudava as mudanças no terreno através de seu equipamento óptico. O barulho da neve em movimento havia alertado toda a região da presença de forças armadas no monastério. Perímetro leste seguro, reportou um dos vigias locais pelo rádio. Mas a avalanche alterou nossas linhas de visão. Kane fez novos cálculos balísticos, considerando como a mudança no terreno afetaria seus ângulos de tiro. A neve recém-assentada criava novas coberturas naturais, mas também novas áreas de risco. Cada encosta precisaria ser reavaliada quanto à estabilidade. Dra. Chen subiu até sua posição, carregando um copo térmico com chá quente e dados médicos atualizados. Aquele barulho vai atrair atenção indesejada, disse ela, entregando o copo térmico a Kane. E nossos suprimentos de oxigênio estão chegando a níveis críticos. Kane consultou seu altímetro novamente. A pressão atmosférica estava caindo com a aproximação de um novo sistema climático. Quanto tempo os pacientes mais graves conseguem aguentar sem oxigênio suplementar? 12 horas no máximo, respondeu Chen, sua expressão grave. A altitude já está comprometendo a recuperação deles. Um tremor secundário leve sacudiu a estrutura, fazendo mais neve se desprender das encostas. Kane observou o comportamento do terreno com atenção renovada. Precisamos adaptar nossa estratégia, disse ele. Cada tiro agora é um risco calculado não apenas pelos inimigos, mas pelo que pode desencadear na montanha. Durante a noite, Kane trabalhou incansavelmente para estabelecer uma rede de postos de observação alternativos. Cada posição foi escolhida considerando múltiplos fatores: ângulos de tiro efetivos, cobertura contra fogo inimigo, rotas de escape rápido, estabilidade do terreno circundante e impacto potencial de disparos na neve acumulada. Em uma das torres menores do monastério, improvisou um centro de planejamento tático. Mapas detalhados da região foram marcados com informações críticas, áreas de acúmulo de neve instável, rotas de aproximação prováveis, pontos de estrangulamento natural, onde os atacantes seriam forçados a se expor. Dra. Chen o encontrou durante sua ronda noturna, carregando novos dados dos pacientes. Como está o oxigênio? Perguntou ela, notando sua respiração pesada, mesmo em repouso. Administrável, respondeu ele, embora seus pulmões queimassem com o esforço contínuo na altitude. Mais preocupado com a munição. Cada tiro precisa contar triplo agora, pelo impacto no alvo, pelo consumo do recurso limitado e pelo risco de avalanche. Jane estudou os mapas marcados. Você transformou a geografia em uma arma, ou ela transformou minhas armas em uma ameaça, corrigiu Kane. Estamos jogando xadrez em 4D aqui. Cada movimento tem consequências em múltiplas dimensões. Um dos vigias locais, um Sherpa chamado Norbu, trouxe novas informações sobre movimentações nos vales. Sua experiência com a montanha era inestimável. A neve fala, disse ele em inglês preciso. Conta histórias de quem passa, e há muitas histórias novas sendo escritas nos últimos dias. O amanhecer trouxe consigo sinais preocupantes. Nuvens escuras e densas acumulavam-se sobre os picos mais altos, e o vento havia mudado de direção, trazendo um frio ainda mais cortante. Quem podia sentir a mudança na pressão atmosférica? Uma tempestade significativa se aproximava. Base para Kane. Seu rádio crepitou com a voz do Centro de Operações Regional. Sistema de tempestade severa detectado movendo-se para sua posição. Estimativa de chegada, 6 horas. Janela de resgate pode ser comprometida. A notícia alterava todo o cenário. Uma tempestade nessa altitude não significava apenas neve e vento. Significava condições potencialmente letais para pacientes já debilitados e visibilidade zero para a defesa do perímetro. No acampamento médico, a tensão era palpável. Os pacientes foram movidos para as estruturas mais protegidas, mas o vento já começava a castigar as tendas externas.
Equipamentos precisaram ser reforçados e cada ruído da lona sendo chicoteada pelo vento aumentava a ansiedade geral. Kane ajustou seus cálculos balísticos para as novas condições. Pressão atmosférica em queda, velocidade do vento aumentando e variável, temperatura despencando, visibilidade deteriorando rapidamente. Isso complica nossas opções de defesa, explicou ele para Chen e a equipe de segurança. Com a tempestade, perdemos alcance efetivo e precisão, e os atacantes sabem disso. A chegada não anunciada de um grupo de aldeões locais trouxe nova complexidade à situação. Carregavam mais feridos do terremoto, incluindo 2 crianças com hipotermia severa. Entre eles estava Pemba, um guia de montanha experiente que Kane logo identificou como fonte valiosa de inteligência. O homem conhecia cada dobra do terreno e, mais importante, conhecia os padrões do clima local. Os saqueadores, disse Pemba em inglês fluente, resultado de anos guiando expedições internacionais. Não são apenas criminosos comuns, são uma organização paramilitar, usando o caos do terremoto como cobertura. Kane interrompeu sua manutenção do rifle. Continue. Ex-militares, principalmente. Alguns guias locais corrompidos, usando as rotas antigas de contrabando, agora sem vigilância desde o terremoto. Tráfico de armas, drogas, agora medicamentos de alto valor. E conhecem bem o terreno, completou Kane. Como fantasmas na montanha, concordou Pemba. Sabem quando as tempestades vêm, conhecem cada caverna, cada passagem e têm equipamento militar de primeira linha. A informação confirmava as suspeitas de Kane, mas também oferecia novas preocupações. Não estava lidando com saqueadores oportunistas, mas com uma operação militar disfarçada. As informações de Pemba mudaram toda a análise da situação. Kane reuniu sua equipe de segurança improvisada, uma mistura de voluntários locais e alguns funcionários da ONU com experiência militar prévia. O que estamos enfrentando, explicou ele usando um mapa da região, é uma operação militar profissional usando o desastre como cobertura. Eles têm recursos, treinamento e, mais importante, conhecimento profundo do terreno. Pemba apontou para várias rotas nos vales. Estas são as antigas trilhas de contrabando. Desde o terremoto, as autoridades estão focadas em resgate, fronteiras praticamente sem vigilância. E um hospital de campanha, completou Chen, é um alvo perfeito. Medicamentos de alto valor, fáceis de transportar, mercado negro garantido. Kane estudou o mapa com novos olhos. Não estava apenas defendendo um posto médico isolado, estava no meio de uma rota de tráfico internacional, enfrentando profissionais que conheciam cada centímetro do terreno. Eles voltarão, disse Pemba com certeza. Em maior número, sempre voltam. E com a tempestade chegando, acrescentou Kane, terão a cobertura perfeita para um ataque em força. O vento lá fora aumentava de intensidade e os primeiros flocos de neve começavam a cair. A verdadeira batalha estava prestes a começar. Não apenas contra homens ou contra a montanha, mas contra ambos simultaneamente. A tempestade atingiu o monastério com força total, transformando o mundo em um turbilhão branco de neve e vento uivante. A visibilidade caiu para menos de 10 metros e a temperatura despencou para menos 25 graus Celsius. O vento cortante encontrava cada fresta nas antigas paredes de pedra, criando um lamento constante que se misturava com os gemidos dos pacientes. Kane mantinha sua vigília na torre principal, agora praticamente cego pelas condições climáticas extremas. Seus anos de experiência o haviam ensinado que momentos como este, quando a vigilância convencional falhava, eram os preferidos para ataques. Seu equipamento de visão térmica estava severamente comprometido pela nevasca, forçando-o a depender mais de outros sentidos. O frio mordaz penetrava mesmo através de seu equipamento de proteção especializado, e cada respiração do ar rarefeito era como inalar agulhas de gelo. Perímetro Sul. Reportar.
chamou pelo rádio, mantendo uma checagem constante com os postos de vigia. Sul seguro, veio a resposta entrecortada. Mas estática interrompeu a transmissão. Repita a última transmissão, ordenou Kane, já em movimento para uma posição melhor. Aí, movimento. Não consigo confirmar. Interferência da tempestade. Kane ajustou seu rifle, tentando compensar as condições extremas. Rajadas de vento, 40, 60 km por hora, direção variável. Visibilidade, menos de 10 metros. Densidade do ar, ainda mais reduzida pela tempestade. Temperatura do cano, risco de congelamento entre disparos. Doutora Shen chamou por outro canal de rádio. Status dos pacientes? Crítico, respondeu ela, sua voz tensa. O gerador de backup está falhando. Se perdermos energia agora, a frase ficou inacabada. Não precisava ser dita. Sem energia, os pacientes em ventilação mecânica teriam minutos de vida. O primeiro sinal do ataque não foi visual, mas sonoro. Um zunido distintivo, cortando o uivo do vento. Anos de experiência em combate fizeram Kane reagir instantaneamente. RPG, todo mundo abaixo! A explosão atingiu uma das paredes externas, lançando estilhaços de pedra antiga em todas as direções. A neve amorteceu parte do impacto, mas o dano estrutural era evidente. Kane identificou a origem aproximada do disparo e respondeu com 2 tiros rápidos e precisos, mesmo nas condições adversas. Não podia ver se acertou, mas o cessar temporário dos ataques sugeria que ao menos havia forçado os atacantes a recuar. Norbu, chamou pelo rádio. Preciso de seus ouvidos agora. O Sherpa experiente já estava em posição. Seus sentidos afiados por décadas nas montanhas captando nuances que outros perderiam. 15 homens, relatou ele, movendo-se em padrão circular, usando a tempestade como cobertura. Como você sabe o número? Perguntou um dos vigias impressionado. A neve, ela canta diferente sob cada passo, respondeu Norbu. E eles não conhecem a música tão bem quanto pensam. A situação deteriorava rapidamente. Os atacantes, claramente preparados para operações em condições extremas, pressionavam o perímetro por múltiplos pontos. Usavam a tempestade com maestria, sincronizando seus movimentos com as rajadas mais fortes de vento. Kane! A voz de Pemba cortou pelo rádio. As encostas, o calor das explosões. O aviso veio tarde demais. O impacto de outro RPG, desta vez mais próximo ao centro do complexo, enviou ondas de choque através da neve acumulada. O som que se seguiu fez o sangue de Kane gelar. Um rugido profundo e crescente vindo da montanha. Todo mundo para dentro! Ordenou ele. Agora! Mas a ordem era quase impossível de cumprir. Os atacantes mantinham fogo constante, forçando os defensores a se manterem em cobertura. A neve começava a se mover em várias encostas simultaneamente, criando um cenário de pesadelo. Kane fez cálculos rápidos em sua mente. Tempo estimado, até impacto da avalanche. 30 segundos, rotas de fuga disponíveis. 2, ambas sob fogo inimigo. Probabilidade de evacuação bem-sucedida, menos de 40%. Pacientes críticos impossibilitados de movimento. 8. A avalanche começou como um sussurro e cresceu até um rugido ensurdecedor. Kane, de sua posição elevada, teve uma visão privilegiada do poder destrutivo da natureza se desenrolando. O primeiro grupo de atacantes percebeu o perigo tarde demais. A parede de neve e gelo os atingiu com força devastadora, varrendo homens e equipamentos como se fossem folhas ao vento. Outros tentaram correr, abandonando armas e mochilas em sua fuga desesperada. Base para todas as unidades, gritou Kane no rádio. Impacto em 10 segundos, protocolo Avalanche Alpha. Era um procedimento que haviam ensaiado. Cada defensor sabia exatamente para onde correr e como se proteger. Mas a teoria era uma coisa. A realidade da morte branca se aproximando era outra completamente diferente. O impacto contra o monastério foi como um terremoto.
Paredes centenárias tremeram e, por um momento terrível, Kane achou que toda a estrutura cederia. A neve invadiu corredores, bloqueou entradas, transformou o complexo em um labirinto branco. Quando a avalanche finalmente parou, o cenário havia mudado completamente. Parte do perímetro estava enterrada sob metros de neve compactada, criando novas paredes naturais. O ataque havia sido interrompido, mas a um custo alto. "Relatório de danos!" chamou Kane, já se movendo para verificar pontos críticos. "2 tendas externas perdidas", respondeu Chen. "Mas conseguimos mover todos os pacientes a tempo, nenhuma baixa." Kane observou o novo terreno que se formara. A avalanche havia criado uma defesa natural em alguns pontos, mas também novos pontos cegos e áreas de vulnerabilidade. "A montanha", disse Norbu, aparecendo silenciosamente ao seu lado. "Ela escolheu um lado hoje." "Por enquanto", respondeu Kane, recarregando seu rifle. "Mas a tempestade ainda não acabou. E nossos amigos lá fora, os que sobreviveram, voltarão mais furiosos que nunca." A neve continuava caindo, agora mais suavemente, cobrindo os sinais da destruição recente. Em algum lugar lá fora, os atacantes sobreviventes reagrupavam-se, planejando sua vingança. E a montanha esperava, impassível, pronta para cobrar seu preço de todos os que ousassem desafiá-la. A tempestade amainou temporariamente, revelando um cenário completamente transformado. A avalanche havia redesenhado o terreno ao redor do monastério, criando novas defesas naturais, mas também perigosos pontos cegos. Os primeiros raios do sol nascente refletiam na neve recém-assentada, criando um espetáculo de beleza mortal. Kane, junto com Pemba e Norbu, realizou uma avaliação rápida das novas condições táticas. Perímetro norte, parcialmente bloqueado por neve compactada, criando uma barreira natural de 4 metros. Setor leste, 2 tendas destruídas, mas escombros formando posições defensivas improvisadas. Lado sul, a avalanche criou uma rampa natural que precisaria ser vigiada. Torre oeste, estrutura comprometida, inutilizável como posto de observação. "Eles voltarão", disse Pemba, ajudando Kane a reposicionar defesas. "Agora é pessoal. Perderam homens na avalanche." Kane verificou sua munição restante. 24 cartuchos para o rifle de precisão e 3 carregadores para a pistola de backup. Cada bala precisaria contar triplo agora. "Quanto tempo até a próxima tempestade?" perguntou a Norbu. O Sherpa estudou o céu com olhos experientes. 3 horas, talvez 4, será pior que a anterior. Doutora Chen trouxe atualizações preocupantes do centro médico improvisado. Oxigênio medicinal, níveis críticos, suficiente para 6 horas, geradores, funcionando na reserva, combustível para 8 horas, pacientes em estado crítico, 5, incluindo 2 crianças, equipe médica exausta, alguns mostrando sinais de mal de altitude. 12 horas até a possível evacuação, informou ela, consultando os últimos relatórios meteorológicos. "Se o tempo permitir. Eles virão antes disso", respondeu Kane, ajustando suas posições defensivas. "Não podem se dar ao luxo de esperar reforços militares chegarem." Distribuiu sua munição limitada estrategicamente entre 3 pontos principais. Torre leste, posição primária. 12 cartuchos. Corredor norte, posição de fallback. 8 cartuchos. Posto improvisado sul, última defesa. 4 cartuchos. Pemba chamou Kane. "Preciso que você e Norbu organizem rotas de evacuação de emergência. Se as coisas derem errado, precisamos ter um plano para tirar os pacientes daqui." Vieram ao amanhecer, quando o sol nascente criava sombras longas na neve, condições perfeitas para uma aproximação dissimulada. Uma força muito maior que antes, atacando de múltiplas direções simultaneamente. Kane identificou pelo menos 4 grupos distintos. Equipe Alfa, 8 homens, aproximação pelo Vale Norte. Equipe Bravo, 6 homens com suporte de RPG, flanco leste. Equipe Charlie, 5 homens, movimento pelo sul. Equipe Delta, 4 homens,
Provavelmente atiradores de elite buscando posições elevadas. Confirmo múltiplos alvos, reportou pelo rádio. Padrão de movimento indica força principal. Eles apostaram tudo neste ataque. A primeira troca de tiros foi intensa e precisa. Kane coordenou a defesa como um maestro conduzindo uma orquestra mortal. Cada tiro era calculado não apenas para eliminar ameaças, mas para evitar desencadear novas avalanches. Foi Norbu quem primeiro identificou o líder dos atacantes. Um homem alto, com equipamento militar diferenciado, coordenando o assalto de uma posição elevada a 800 metros. Nome dele é Rajan, informou Pemba, reconhecendo o homem. Ex-oficial do exército, agora comanda todas as operações de tráfico no setor. Kane estudou o alvo através de sua mira. A distância era extrema para as condições e os fatores complicadores eram múltiplos. Vento, 25 nós, rajadas até 35. Temperatura, 20 degrees, afetando a balística. Altitude, 4.000 metros. Ar 60% menos denso. Neve, instável em várias encostas próximas. Munição, apenas 3 cartuchos restantes na posição atual. Se errar, disse Pemba, não teremos outra chance. Se acertar, corrigiu Kane, a montanha pode nos matar mesmo assim. Kane fez seus cálculos finais, cada variável considerada com precisão milimétrica. Na sua mente, números e fórmulas dançavam. Elevação, 12,4 MOA para compensar distância e densidade do ar. Deriva, 3,2 MOA à esquerda para vento. Temperatura, 1,2 MOA para compensar o frio extremo, rotação da Terra, considerável nesta latitude, mais 0,2 MOA. Inspirou profundamente, sentindo o ar rarefeito queimar seus pulmões. O mundo se reduziu ao que via através da mira. Rajan, coordenando seus homens com gestos precisos, completamente alheio ao perigo. Isso é por todos que você matou, murmurou Kane, seu dedo acariciando o gatilho. O disparo ecoou pelas montanhas como um trovão solitário. Por um momento terrível, o tempo pareceu parar. Então Rajan caiu, atingido com precisão letal. E, milagrosamente, a neve permaneceu estável. Sem liderança e com um som distante de helicópteros de resgate se aproximando, os atacantes restantes começaram uma retirada descoordenada. Alguns abandonaram armas e equipamentos na pressa de fugir, outros ajudavam companheiros feridos. Base para todas as unidades, chamou Kane. Perímetro seguro. Repito, perímetro seguro. No horizonte, o sol finalmente emergia por completo, lançando luz dourada sobre a cena. A batalha estava vencida, mas Kane sabia que a verdadeira vitória não era sua, era da montanha, que havia permitido sua sobrevivência. Os helicópteros de resgate chegaram numa janela de tempo perfeita entre tempestades. 3 CH-47 Chinook pousaram na área que a avalanche havia limpado, suas hélices levantando nuvens de neve fina no ar gelado. A operação de evacuação começou imediatamente, seguindo protocolos rigorosos. Primeira onda: pacientes críticos em ventilação mecânica. Segunda onda: feridos graves e crianças. Terceira onda: demais pacientes e equipe médica. Última onda: equipe de segurança. Kane supervisionava tudo de sua posição elevada, rifle ainda em posição, garantindo que não haveria surpresas de última hora. O equipamento médico sensível estava sendo cuidadosamente transferido, cada peça crucial para salvar vidas em outros locais. Você transformou uma tragédia em vitória, disse Dra. Shen, aproximando-se para sua evacuação. A montanha transformou, corrigiu Kane. Nós apenas sobrevivemos. Durante a inspeção final do complexo, Kane encontrou Norbu contemplando o nascer do sol. O velho Sherpa parecia em paz, apesar do caos dos últimos dias. Sabe, disse Norbu sem desviar os olhos do horizonte, nosso povo tem um ditado: a montanha não é cruel nem bondosa, ela simplesmente é. Kane observou as encostas ao redor, agora marcadas por cicatrizes de avalanches e combate. Aprendi mais sobre tiro de precisão nos últimos 3 dias que em 15 anos de serviço.
Porque aqui, respondeu Norbu, cada tiro não era apenas sobre atingir um alvo, era sobre entender seu lugar no mundo. O som dos helicópteros encheu o ar novamente. A última leva de evacuação se aproximava. Pemba auxiliou na inspeção final do perímetro. Os sinais da batalha já estavam sendo cobertos pela neve, que caía suavemente. A montanha reclamando seu território. Encontramos mais equipamento abandonado pelos atacantes, reportou ele. Rádios militares, armas de alto calibre, documentos. Evidência suficiente para uma investigação internacional, concordou Kane. A montanha, disse Pemba, olhando para as encostas. Ela lutou do nosso lado hoje. Não, corrigiu Kane. Ela lutou por si mesma. Nós apenas aprendemos a não ficar em seu caminho. O último helicóptero aguardava, suas hélices cortando o ar gelado. Kane fez uma verificação final do complexo que haviam defendido tão duramente. Doutora Chen, prestes a embarcar em outro helicóptero, chamou. Há outros postos médicos como este, disse ela. Outras equipes precisando de proteção. Agora que sabemos sobre os traficantes, uma batalha por vez, doutora, respondeu Kane. Mas sim, isso não acabou. Do helicóptero, Kane observava o monastério diminuir à distância. As montanhas pareciam diferentes agora. Não mais apenas um campo de batalha, mas um professor implacável que havia ensinado lições valiosas sobre vida, morte e respeito. Seu rifle, companheiro fiel de tantas missões, parecia diferente também. Nas alturas do Himalaia, havia aprendido que precisão não era apenas sobre acertar alvos, era sobre entender as consequências de cada ação. A neve começou a cair novamente, suavemente desta vez, como se a montanha estivesse fechando suavemente as cortinas de mais um de seus dramas eternos. Se você gostou desta história de sobrevivência nas alturas, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. O que você faria no lugar de Kane? Como lidaria com a necessidade de proteger vidas, sabendo que cada tiro poderia desencadear uma força da natureza? Compartilhe sua opinião nos comentários. E fique ligado, porque no próximo vídeo traremos mais uma história emocionante, onde precisão, estratégia e coragem se encontram. Nos vemos no próximo vídeo.